Pronto, agora tá gravando. A gente vai começar com a evolução dos bancos de dados, como eles surgiram na década de 60. A gente ainda usava fita magnética com dados sequenciais. Já é uma coisa meio arcaica, não era um banco de dados no computador, como a gente conhece hoje em dia. Em 70, na década de 70, que veio realmente surgir um banco de dados como a gente conhece hoje em dia. A gente vai ver banco de dados relacionais e banco de dados não relacionais. Aqui, em 70, surgiu os relacionais, que eu acho que são os mais usados hoje em dia. É mais organizado do que o não relacional. Então, muitos aplicativos utilizam o relacional. Só em 2000 que veio surgir o NoSQL, que é o banco de dados não relacional, para Big Data e redes sociais. Redes sociais usam os não relacionais. E hoje a gente tem banco de dados em nuvem, inteligência artificial. Eu não coloquei nos slides, mas a inteligência artificial é um grande banco de dados e a gente, conforme vai utilizando, vai só alimentando esse banco de dados. Por isso que a inteligência artificial sabe tanto. É a gente dando informações para ela. E por que aprender banco de dados? 92% das empresas usam um banco de dados. Eu trouxe um exemplo mais para frente do iFood. E qualquer app, qualquer site que a gente usa que faça login, ou não, qualquer clique da gente em aplicativos ou em sites, ele está guardando isso num banco de dados. Então, eu achei que 100% usavam, né? Mas quase 100, 92% usam banco de dados. E o salário inicial, não gosto muito de falar de salário inicial para quem trata dados, né? Ou para qualquer área, porque isso depende muito. Mas realmente dados têm ficado em alta. E é isso. As empresas usam bastante. Fonte do Stack Overflow 2023, então eu acho que hoje, 2025, deve ter aumentado já. E o ciclo de vida dos dados. Primeiro, os dados eles nascem em um cadastro, em um formulário, quando a gente insere nossos dados em um formulário, um cadastro de um site, numa compra online também. A gente coloca lá nosso cartão de crédito, ele está indo para um grande banco de dados. Eu até separei uma notícia de vazamento de dados aqui, mas depois eu mostro. Depois de gerado esses dados, eles são armazenados em nuvem, geralmente. Outra coisa que está em alta hoje em dia é a nuvem. E depois eles são processados. E aí eu vou mostrar os slides mais para frente, como é que os dados, eles viram informações, porque só os dados soltos não querem dizer nada pra gente. E depois tem o descarte, quando eles são apagados. Os dados, eles morrem em algum momento, porque, por exemplo, se eu me cadastrei num site há 10 anos atrás, e eles armazenaram lá os meus dados e eu estou consumindo memória deles na nuvem, e nuvem é caro, essas empresas pagam para ter nuvem, para ter memória, e eu fico lá, não uso mais os serviços do site, do aplicativo, e os meus dados ficam lá, então em algum momento eles vão apagar. Outro dia mesmo eu recebi um e-mail de, não sei qual foi, se foi da conta da Samsung, que apagou a minha conta porque eu não uso mais. Então, tipo, acabou os meus dados lá, eu espero. E aí, um exemplo do ciclo de vida dos dados. Quando você curte um post no Instagram, por exemplo, ele gera um dado. Como eu disse, o clique, ele vai gerar um dado. O usuário X que curtiu o post do usuário Y.
E aí esse clique, esse gostei é armazenado no banco de dados do Instagram, é processado, o algoritmo, como dizem, o algoritmo processa, e você vai ver mais posts, não só mais posts como aquele, mas também usuários com os mesmos dados, como idade que você, gênero, vão ver também sobre aquele post que você curtiu. Então, a curtida de outras pessoas também influencia no que eu vou ver, exatamente por esse processo de dados que existe para ser transformados em informações. Ele pode ser apagado após alguns anos pela política da empresa. Depende de empresa para empresa, quantos anos vai demorar, ou meses, para esses dados serem apagados. E aí, dados versus informações. Os dados são os valores brutos que a gente insere, por exemplo, 25 SP e uma data. Isso provavelmente foi colocado em um formulário e nos campos você só recebe os valores. Eita, voltei. Só recebe os valores. E aí, nesse processamento de dados para informações, os dados são organizados e contextualizados. A temperatura em SP, 25 graus, nesta data que está aqui. Então, esses dados desse lado da tabela se transformaram em informações claras que a gente entende, que a gente, usuário, entende. E aqui um exemplo, um array, uma lista aqui com os dados. Maria, 35, engenheira, São Paulo. São dados que dá para a gente interpretar assim, dessa forma solta, mas é muito mais fácil se eles estiverem assim, como nesse print aqui embaixo, a informação processada, que é dados, aí vai mostrar o dado, o índice 0 do dados, que é Maria, tem o índice 1 de dados, que é 35 anos, e trabalha como o índice 2 dos dados, que é engenheira, em o índice 3 dos dados, que é São Paulo. Então, Maria tem 35 anos e trabalha como engenheira em São Paulo. Esses são os dados processados, colocados em uma frase melhor compreendida por um usuário comum, que não a gente que trabalha com tecnologia, que sabe um pouco mais disso. Uma frase que a pessoa usaria no dia a dia dela. Só pegando os dados soltos, colocados em uma frase, já transforma os dados em informação, em uma frase concreta. E o que é um banco de dados? Aí eu trouxe um exemplo de uma biblioteca, pensando em uma biblioteca, onde a gente tem livros, que podem ser os dados, que é onde a informação é armazenada. E aí as estantes nessa biblioteca são as tabelas. Vou explicar melhor quando a gente estiver vendo banco de dados relacional, que utiliza tabelas para guardar esses dados, a estrutura que organiza os dados. E o bibliotecário é o SGBD. Existe uma diferença entre banco de dados e SGBD, que eu acho que eu mostro no próximo slide. O SGBD que é o sistema que controla o gerenciamento de dados e gerencia os dados, que é o bibliotecário, né, que gerencia, recebe os livros, organiza tal e tal nas estantes. E é isso. Só que hoje em dia eu trouxe aqui também Deixa eu voltar logo para isso. Deixa eu trocar de aba.
Deixa eu ver se consegue ver. Aqui. Eu descobri hoje que existe um não é esse, não é esse. Aqui. Deixa eu ver se está compartilhando certo. Não está. Compartilhar aqui. Pronto, agora foi. Eu descobri hoje que tem um banco de dados específico, que é o. Nem sei pronunciar isso. Sofia, para mim isso é Sofia. Que é um banco de dados que gerencia só bibliotecas universitárias. E eu achei incrível isso aqui. Depois eu vou disponibilizar esses links de notícia que eu vou mostrar hoje e os slides, tudo. Eu acho que eu vou colocar numa pasta no Drive. E aí vocês podem ler. De 2020 aqui, ó. Há mais de 20 anos no mercado. Não, esse aqui é Postgres. Mas enfim, eu acho que eles usam Postgres nesse aplicativo aqui, Sofia Biblioteca, se você ler assim, que gerencia bibliotecas universitárias. Voltei. E é a diferença entre banco de dados e SGBD, que a gente acaba chamando tudo de banco de dados mesmo. Mas o banco de dados é a coleção de dados organizadas. Realmente, o montante de dados organizados ou não. E o SGBD, que são esses que a gente chama de banco de dados, né? Esses softwares que a gente usa, essas linguagens que a gente usa para gerenciar esses dados coletados. Então, o MySQL, o Postgres, Oracle, são SGBDs. Mas a gente acaba chamando tudo de banco de dados mesmo, porque senão fica muito confuso. Mas tem aí essa diferença. Pequena, mas é uma diferença. Essa imagem ficou um pouco ruim, mas tudo bem. E aí os tipos de banco de dados, que são os relacionais, que são os dados organizados em tabelas e colunas, que, por exemplo, tem o Postgres e o MySQL. Aqui na disciplina a gente vai usar o Postgres, que eu tenho mais familiaridade com ele. E tem também os bancos de dados não relacionais, que são bancos de dados flexíveis, que eu acho mais simples de entender. Eu acho que os relacionais, eles têm muitas regras muito certinhas, qualquer coisa não dá certo. E o não relacional eu acho mais fácil de compreender. E aqui do lado a gente tem o Postgres, nessa foto de exemplo, o MySQL, o Oracle, que são bancos de dados relacionais. E os não relacionais tem esse Cassandra, MongoDB. Eu conheço o MongoDB, já usei. Conheço e tenho propriedade para falar, né? Mas esses outros eu não usei tanto. Só mais o MongoDB. E aí, deixa eu ver se está aparecendo. Tá sim. Porque esse aqui é o... Aqui em cima. Eu não sei se você consegue ver, eu acho que sim, porque aparece para mim quando eu entro aqui no Meet. Enfim, onde usamos... Agora tá gravando de novo, não tá em cima do slide. Onde usamos o banco de dados em saúde para prontuários eletrônicos. Ainda se usa bastante os prontuários físicos, em papel, mas muito mais hoje em dia se usa no sistema, de deixar os dados no sistema. Em e-commerce, que mais para frente a gente vai ver o exemplo do iFood,
no histórico de compras, não só no histórico de compras do e-commerce, mas também no login do usuário. Em games, para guardar, onde a gente guarda o perfil do jogador, quantas partidas ele jogou, quantas partidas ele perdeu e tudo mais. Aqui o exemplo do iFood. Houve um erro aqui no slide. Mas enfim, no iFood, deixa eu passar para esse outro que tem melhor. No iFood a gente tem os restaurantes, os produtos dos restaurantes e a forma de pagamento. De exemplo aqui, que a gente tem. Aí aqui eu criei um pedido fictício, aleatório, no restaurante Hamburgueria do Zé. Os produtos são um X-Bacon, uma batata frita e a forma de pagamento é no cartão. Deve ser crédito. E o total foi R$37. Nesse exemplo, a gente teria para o restaurante uma tabela, restaurantes, que armazenaria os dados. Essas siglas, entre parênteses, a gente vai ver direitinho, mas eu preferi deixar aqui mesmo. A gente iria armazenar dados como o ID do restaurante, porque só o nome não identificaria ele, porque pode ter outra hamburgueria do Zé, então não seria única. Então teria uma duplicidade de dados. Então, o recomendado é usar um ID, um númerozinho aleatório, para identificar a hamburgueria do Zé. Aí teríamos o endereço, o telefone, a categoria, se é lanche, se é pizza, se é sushi, se é almoço. Todos esses dados seriam os dados básicos armazenados para restaurante, para a hamburgueria do Zé. Em produtos, um X-Bacon e uma batata frita, a gente teria a tabela produtos. Aí você imagina realmente uma tabela. No banco de dados relacional é realmente uma tabela com esses campos. Como essa tabela aqui. Com que teriam as informações. Aqui, produtos. A gente guardaria o ID produto, porque também, exatamente como aconteceria no restaurante, só o nome não é suficiente, porque o nome pode se repetir muitas vezes. Nome de pessoas também, pode ter pessoas com o mesmo nome. Então a gente usa um ID, um número único. Como a gente tem o nosso CPF, o nosso RG, que são IDs, são números únicos, para identificar a gente. E aí teremos o ID, produto, o nome e o preço. Preço escrito sem cedilha de propósito, porque não. Acho que vocês devem ter visto isso em lógica de programação, em algoritmo, algo assim. De não usar o nome da variável, que não deixa de ser uma variável, com acentos ou caractere especial. Preço, armazenado o preço do X-Bacon 25, em seguida da batata frita 12. E a forma de pagamento. Teria uma tabela pagamentos que ia armazenar o ID também. O método seria cartão, Pix, dinheiro, etc. Aqui teria... Você criaria as opções. Qual é a outra forma? Não sei. E os detalhes seriam, por exemplo, o número do cartão, se fosse dinheiro, o troco. Então, esses dados seriam armazenados em um banco de dados dessa forma, para esse pedido aqui fictício. Então, a gente teria três tipos de dados. Isso que eu nem contei os dados de quem estava pedindo, né? Que teria que guardar endereço também da pessoa,
o nome. Foi só um, um pouquinho do que tem que guardar, mas tem muito mais. A arquitetura básica de como acontece. Eu trouxe um exemplo aqui de uma mensagem de WhatsApp mesmo. A gente manda uma mensagem no aplicativo WhatsApp, você envia a mensagem, essa mensagem é armazenada no banco de dados. Parece que está acontecendo muito rápido, mas milissegundos, mas tem tudo isso acontecendo. Aqui é só superficial ainda. Não estamos nem falando de como acontece na rede e tudo mais. Só do banco de dados. Mas você envia a mensagem, o banco de dados do aplicativo armazena essa mensagem, envia para um servidor, e esse servidor envia para o destinatário. Então, tipo, só da parte do banco de dados já acontece esses 3 passos para uma mensagem chegar. Ela ainda tem que ser armazenada no banco de dados. Isso acontece em milissegundos, mas fica aí que acontece. E aqui nós temos os dispositivos, nosso celular, nosso computador, notebook. Eles geram dados brutos. Como mensagem, a mensagem é um dado bruto, porque ela vai ser processada como um algoritmo, um código. A mensagem não vai caminhando como ela é originalmente. No final, ela vai ser enviada como zeros e uns. Os dispositivos geram os dados brutos que são processados e organizados no banco de dados. Mandados para os aplicativos para poder chegar nos usuários. Os problemas que o banco de dados resolve. Dados duplicados. Em uma planilha de Excel, você pode ter dados duplicados, nomes de pessoas duplicados. Se você tiver muitos nomes, isso fica muito inviável para procurar e apagar, se bem que hoje tem o método de busca, né? O Ctrl F, a gente busca lá o nome, mas como é que até a gente identificar onde é que está duplicado, o que é que está duplicado. Uma planilha do Excel não é tão funcional para fazer isso. O banco de dados, ele detecta e bloqueia a repetição assim que você insere o dado no banco de dados. Só pode existir aquele ID. O ID não pode ser duplicado. Perdão. Deixa eu tomar uma água. Outro problema que o banco de dados resolveu, são atualizações trabalhosas. De novo, chegou alguém. Olá. Já estamos na metadezinha da aula. Mas está sendo gravada, você pode assistir depois. Como eu ia dizendo, um dos problemas que o banco de dados resolve. Novamente o exemplo, atualizações trabalhosas. Novamente o exemplo de planilhas de Excel. Se você tiver várias planilhas com o mesmo cliente e se ele se mudar, você tem que mudar o endereço dele em todas as 10 planilhas que tiver esse cliente. No banco de dados, você atualiza só uma vez
E todos os sistemas que tiverem integrados com esse banco de dados vão atualizar. Então, a gente economiza trabalho aí. A segurança. A segurança é relativo, né? Tem também trouxe também uma notícia de um vazamento do Conselho Nacional de Justiça, do vazamento de chave Pix de 11 milhões de pessoas. Então, tipo, isso tudo vazou de um banco de dados. Eles dizem aí que não afetou ninguém, né? Foi de 23 foi essa semana passada. Banco Central e Conselho de Justiça houve um acesso indevido a dados vinculados a chaves Pix. Não só as chaves Pix foram vazadas, mas os dados vinculados a essas chaves, seu nome, seu CPF, se bem que CPF também é uma chave Pix. Seu nome, seu CPF, sua conta bancária e tudo mais. Mais de 11 milhões de pessoas. Dizem que senhas não foram reveladas. Será? Não sei. Ah, nossa, eu não mostrei aqui. A notícia do G1. Eu vou disponibilizar também os links dessa notícia e de outras que eu mostrei. Deixa eu voltar para essa. Pronto. Então, é relativo aqui que resolveu o problema de segurança. Arquivos de Excel podem ser copiados ou apagados sem controle, realmente. Banco de dados, apenas pessoas autorizadas acessam dados sensíveis. Mas aí tem muitos aqueles memes, né, do estagiário que apagou todo o banco de dados, ou alterou o nome de todo mundo para João. A velocidade. Em planilhas de Excel, procurar um cliente em muitas linhas de Excel demora muito. Mesmo com a função do Ctrl F, acaba ficando lento, de qualquer forma. E com banco de dados a gente encontra em milissegundos. E bancos de dados invisíveis, que a gente... Tem muita tecnologia que está por aí, a gente não vê. Eletrodomésticos, geladeiras inteligentes que resistam consumo de energia. Essas eu não conheço ainda, mas dizem por aí que tem, né? Carros com sistema de navegação que armazenam rotas frequentes. Muitos carros, não só as rotas frequentes, mas os carros armazenam, às vezes, para todo lugar que você vai, né? Tem alguns, a gente nem sabe. Carros populares mesmo, não precisa nem ser carros de última geração. Eles acabam armazenando, as concessionárias armazenam. E na agricultura, sensores de plantação que geram banco de dados de umidade. E aí eu trouxe aqui a fotozinha de um smartwatch, que era para ser só um relógio, que foi por muito tempo só um relógio, né? Um acessório, um relógio pra gente ver a hora. E hoje em dia a gente usa vários aplicativos. Ele pega dados como seu batimento cardíaco e transforma isso em informação na tela para você. E tá, esse aparelhozinho bem pequeno tá cheio de dados, tem um banco de dados e a gente nem vê. E é só isso. Ah, o outro menino que tava, ele foi embora. Eu gravei a aula, tá em 2 partes. E eu acho que eu vou mandar o link, vou subir pro YouTube, subir pro YouTube, deixar não listado e mandar o link para quem for do banco de dados. E vou mandar os slides também. Oi, ainda não.
parar de gravar agora. Já acabou mesmo.